Oi, gente, eu sou a Isa e eu tô aqui na 12ª edição das Lives das Avessas, que é esse projeto de lives desconstruídas, onde a gente fala sobre questões da espiritualidade, do autoconhecimento, das permissões, né, a partir das nossas histórias, em vez de ficar aqui teorizando, contextualizando um monte de informações teóricas, a gente vem a partir das nossas histórias. Hoje o nosso formato ele vai ser um pouquinho diferente, porque as últimas semanas trouxeram muitas questões sobre abuso, sobre autoabuso, sobre limites, sobre relacionamentos abusivos. E aí a doutora Fabrícia Meneghini, que é essa musa maravilhosa, que trabalha com uma medicina integrativa a partir da psicanálise, a partir desse sensorial maravilhoso, a partir da psiquiatria e trabalhando o todo, ela vem trazer para a gente toda essa contextualização teórica com cases e a gente colocando aqui as nossas histórias e fazendo essa troca com as ferramentas delas e com as minhas de PNL, de coaching, de inteligência sistêmica, as marcas constelares, né? Então vai ser uma troca muito rica e sejam todos muito bem-vindos, que alegria ter vocês aqui. Eu vou colocar uma musiquinha para começar a abrir esse nosso campo e acolhendo quem já chegou, acolhendo quem está chegando e que tem tudo a ver com a nossa proposta. Só o amor, Meu amor, mundo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Se você for capaz de soltar a sua voz pelo ar, como prece de criança, alegria ter vocês deve aqui. então começar. Outros vão te acompanhar e cantar com harmonia e esperança. Deixe que esse canto lave o pranto do mundo pra trazer perdão e dividir o pão. Só o amor, mudo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Quanta dor e sofrimento em volta a gente ainda tem. Ainda tem. Sonhos que ainda vem. Ainda vem. São pro futuro. Vem da alma e do coração. Pra buscar a paz, não olhar pra trás. Se você começar, outros vão te acompanhar e cantar com harmonia e esperança. Deixe que esse canto lave o pranto do mundo pra trazer perdão e dividir o pão. Só o amor, mundo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Só o amor, mundo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira
Meu amor! Ei, meu amor! Coisa boa! Coisa linda! Cara, eu quero te agradecer tanto por essa disponibilidade, por abrir a tua agenda, para estar aqui com a gente, falando Ai, Isa, sobre eu que esse agradeço. tema, né? Um tema que eu acho que é importante a gente estar trazendo, né? Eu acho que é um tema que acaba que todo mundo vive em algum momento da vida, se não pessoalmente, mas tem um amigo, tem alguém sempre passando por uma situação abusiva, né? E assim, às vezes a gente conceitua, né, um relacionamento abusivo, a gente tem uma mania, né, social de às vezes restringir alguns conceitos e limitar, né, delimitar crenças assim, né? E às vezes a gente olha o abuso só como aquela questão da agressão. O abuso é tudo aquilo que ultrapassa o nosso limite. Essa semana eu falei muito sobre limites lá no Instagram, né? Os limites que a gente não estabelece, os nãos que a gente não diz, e as coisas principalmente que a gente não percebe, que não soam como um abuso, né? Uhum. E aí trazer essa tua perspectiva riquíssima, toda essa tua experiência do consultório vai ser muito importante. Então, bem, eu acho que é isso, né? O relacionamento tem muito a ver com quanto de limites a gente consegue colocar, mas essencialmente é a percepção, né, daquela relação. Eu costumo dizer, porque as pessoas perguntam muito, né? Como que eu vou saber se eu estou numa relação abusiva ou não, né? O que é uma relação abusiva? Enfim, a gente ouve tanto, esse tema está tão em alta ultimamente que tudo está virando relação abusiva agora, né? A gente parte de um Por isso que é extremo onde importante a gente estar nesse bate-papo, né? Do 8 ao 80, gente. era só aquela violência extrema, querida, era só aquela violência extrema que a gente trazia, né? Do homem que bate, do homem que faz o sexo forçado, enfim, e do homem, né? Porque a gente acaba associando muito mais a essa figura masculina, mas, enfim, qualquer um pode sofrer uma relação abusiva, estar numa relação abusiva, e qualquer um pode ter comportamentos abusivos, né? Assim, eu costumo dizer que a relação abusiva, ela é aquela relação onde o outro acaba sendo o ponto principal da nossa vida, né? Eu só vou em algum lugar se o outro aprovar, ou indiretamente ou diretamente, porque às vezes existe uma situação muito velada nas relações, então é um olhar de reprovação, é algum sinal de que o outro não está aprovando e eu já me sinto tolhida, eu já não me sinto livre para E aí a gente já percebe que não tem diálogo, tem um diálogo velado, que não tem o estabelecimento de limite, não é o que eu quero, independente da minha motivação, da importância disso para mim, a opinião do outro, eu delego todo o meu poder para o outro, né? Por isso que passa muito por esse lugar de empoderamento, né? Total. Eu acho que é onde a gente não tem aquela consciência. As pessoas que acabam entrando em relações abusivas acabam sendo pessoas, assim, não, a gente não pode generalizar, porque, sim, eu acho que todo mundo em algum momento vai passar por esse limite, mas costumam ser aquelas pessoas que têm alguma relação disfuncional do afeto, ou da autoestima, principalmente, né, do poder pessoal. Então, aí eu não estou completa, eu preciso que o outro me complete em algum grau, né? O outro me dê aquilo que falta. E eu estou disposta a pagar esse preço, né? Tipo, eu vou ceder. E ceder faz parte de uma relação quando a troca é justa, né? Eu cedo porque eu troco algo, eu negocio com a pessoa porque eu quero agradá-lo e porque isso também me faz feliz. Não ceder tudo que é meu. Né? Exato. E aí a gente sai também nessa vulnerabilidade, né? Porque nessa coisa de vítima e agressor, em que o feminino é mais frágil, que o homem só agride, a gente entra também nas mulheres que são extremamente controladoras, que o cara vai jogar um futebol às vezes, que faz parte ali de uma rotina dele de extravasar, e eu já olho também ali, ele já sabe, ou ele já vai com culpa ou não. Então pode ser das duas esferas, pode né? Ser das de maneiras duas. Diferentes, extremadas, né? Diferentes, né? Porque tem aquele relacionamento abusivo, enfim, eu acho que partindo do princípio que o relacionamento abusivo é aquele onde vai limitar
a minha liberdade, a minha privacidade, a minha individualidade, né, a minha autoestima, partindo desse princípio, a gente vai ter o relacionamento abusivo, aquele silencioso, que é esse que a gente está falando, que na verdade ele vai nutrindo suas faltas, né? Ele de alguma maneira nutre aquilo que te falta e aí você precisa muito daquilo, você vai cedendo a coisas que, claro, vão te lesando, né? Não estão ali dentro do que eu penso e do que eu sinto, né? Não é condizente, né? Então, de repente, você vai deixando valores teus de lado. Por exemplo, a gente vê muito paciente, deve acontecer com você também, que vem assim, tá afastado da família, tá afastado dos amigos, enfim, porque tá num relacionamento tão dentro de uma redoma, porque acaba virando uma simbiose ali, né? Um vai dependendo do outro. É um ciclo vicioso que se retroalimenta, né? Vicioso. E aí, então, a gente vai cedendo demais, né? E como que eu vou saber se eu tô numa relação abusiva, né? Eu acho que a primeira coisa é a intuição, né? A gente sente que alguma coisa, cara, não tá certo ali, não é... Tem alguma coisa que não encaixa, que não bate. Eu acho que as pessoas primeiro têm que ouvir, porque se você já está no momento de ter essa dúvida, é porque alguma coisa tá errada, né? Não necessariamente já tem um alerta gritando. Mas tem um alerta ali, né? E às vezes a gente não quer ouvir, porque tá cômodo, assim, eu tô na minha zona de conforto, né? Onde, sei lá, eu trouxe da minha infância. Eu tô tendo tudo que eu quero, né? Exato. E eu trouxe da minha infância. Assim, eu tô me negligenciando porque eu não tô ouvindo as minhas vontades, porque eu não tô ouvindo os meus desejos, porque eu tô abrindo mão de um círculo de segurança que são os meus amigos, que é a minha família, que é o meu lazer, que é um encontro com as amigas, que é um shopping inocente, qualquer coisa que eu faria ali naquele momento, ir pra praia sozinha, qualquer coisa. Eu tô negligenciando para ter a aprovação e a aceitação, porque eu tô num foco só. Eu tenho uma pizza inteira para olhar e eu tô olhando para uma fatia só dela, que é o relacionamento. E aí, assim, quando às vezes é um padrão da pessoa, né? Tornar o relacionamento aquela coisa principal da vida, enfim, pelo que ela já traz. Se ela entra, né? Se aí casa com uma pessoa que tem esse padrão mais abusador, mais controlador, isso vai virando uma bola de neve, né? E aí, enfim, eu digo, e o corpo da gente diz, né? Porque chega uma hora que o teu corpo começa a ficar tenso, você já não tem, apesar de você estar naquela relação e naquela zona teoricamente confortável, porque às vezes é o que você aprendeu na infância, eu vou ser servil, eu vou ter que servir o outro para ser amada, então você traz isso. Eu tenho que agradar. E aí você está naquele teu costume. E aí o teu corpo começa a dizer, começa a adoecer, começa a ficar tenso, você já não tem mais aquela vontade de abraçar o outro, de estar perto, mas ao mesmo tempo você tem a dependência, se eu não estiver perto, esse outro pode arrumar outra pessoa, enfim. Eu acho que, enfim... E aí começam a aparecer sintomas, né, Fabrícia? Assim, tipo, o medo, quando ele começa a aparecer, tipo, a pessoa falou mais agressiva comigo, eu já me retraio, ou o olhar já me retrai, assim, eu já começo a ter ali sintomas emocionais, eu sinto raiva por não estar fazendo aquilo que eu gostaria de fazer e nada do que eu faço agrada o outro. Então, esses já são ali sintomazinhos que estão aparecendo também, né? E o outro inconscientemente ou conscientemente, aí, né, dependendo de quem a gente está falando, mas o outro, claro, vai percebendo isso e vai se adequando a isso. Ele vê que eu tenho medo, quando ele me olha assim, né, e da próxima vez ele vai fazer de novo, porque ele já viu que essa é uma maneira de controlar. Então aquilo vai gerando uma dinâmica super, né, estabelecida ali dentro. Tem a questão da culpa, né? Eu acho que o relacionamento abusivo, ele parte... Ontem eu estava conversando com a Érica e com a Lígia sobre a tal da comunicação não violenta, né? E eu acho que o relacionamento abusivo parte muito desse lugar de comunicação violenta mesmo, onde, apesar de ser às vezes muito velado, um responsabilizando o outro. Então, eu te traí porque você não quis fazer sexo todo dia, ou eu te traí porque você é chata, enfim, ou eu fui agressivo porque você me tira do sério. E eu vou responsabilizando o outro por aquilo que é meu, né? Porque se eu fui agressiva, a responsabilidade em ser agressiva é minha. Mas aquela pessoa que está no papel de abusado, ela começa a se sentir culpada sim. E ela começa a sentir que ela tem que mudar, porque, poxa,
e eu falo mulheres, mas não necessariamente o papel de mulher, mas como o nosso público é mais feminino, né, a gente acaba trabalhando mais com elas. Sim. Quantas mulheres chegam e falam, doutor, eu acho que eu sou muito errada mesmo, porque eu deixo meu marido nervoso todo dia e ele me bate. Ou eu acho que eu sou uma pessoa muito difícil de conviver, porque eu deixo ele nervoso e ele vem e grita comigo todos os dias. Enfim, a culpa está muito ligada, né, na relação abusiva. Você vai trazendo isso e assumindo as culpas para você. Então fica um peso muito grande e é muito difícil, porque tem algumas mulheres que são muito bem resolvidas e muito fortes. Semana, acho que retrasada, teve uma mulher aí que é uma celebridade, eu não me lembro o nome dela agora, mas ela fez uma coisa fantástica, Maíra, se eu não me engano, que ela falou sobre um relacionamento abusivo, ela colocou em público isso, e ela é uma mulher que ela é coaching, ela é inteligentíssima, ela é rica, ela é bem resolvida, e ela estava numa relação abusiva. E aí ela já é o outro extremo, porque ela diz, eu me responsabilizo tanto pelas coisas, eu tenho o hábito de me responsabilizar tanto pelas coisas, que eu fui trazendo a responsabilidade da relação toda para mim. E quando eu vi, eu estava totalmente abusada, né? Então, existe essa culpa intermediando aí os diálogos. É uma dinâmica vítima e agressor o tempo todo, né? Porque ao mesmo tempo, assim, o agressor, independente de ser o homem ou a mulher que está ali na outra ponta, ele manipula através da culpa e através da vitimização para atribuir a culpa. Total. Porque se rola uma agressão, depois eu sempre tenho uma justificativa, depois eu peço desculpas, depois eu abraço você todo estupiado, e ele tá ali te abraçando e justificando por que você me fez fazer aquilo. Tem um ciclo do abuso, né? Esse é o ciclo da violência, né? É o ciclo do abuso, né? É aquela e, agressão. Assim, todo abusador, né, ele também já foi abusado, ele está repetindo esse padrão lá de trás, né, da criança que estava falando ali. Exatamente, e aí a gente vai trazendo isso, então daqui a pouco você já não usa mais as suas roupas, e aquela eterna sensação de que ele pode mudar a qualquer momento, né, ou ela pode mudar a qualquer momento, então eu vou ficar nessa relação que eu estou sofrendo, que eu estou sendo abusada, que eu estou... porque ele vai mudar, porque eu tenho certeza que eu vou conseguir mudar ele, porque eu amo tanto, e aí a gente às vezes confunde a dependência emocional com amor, né, porque que amor é esse, né, e o amor pelo outro acaba sendo maior do que o amor por nós mesmos, e aí você acaba se colocando nessa situação e entendendo que o outro em algum momento pode mudar e esse padrão pode acabar. Não que eu não acredite que o outro pode mudar. Eu acho que existe uma venda mas ele muito... querer muito. Eu acho que existe uma venda, assim, um rótulo muito grande do abusador que saia da relação, ele não pode mudar. Aí eu acho que a gente tem que medir muito o tipo de pessoa que a gente está se relacionando. Eu acho que se a gente está falando de um sociopata ou de alguém que realmente tem uma patologia, claro que a gente vai ter aí um outro contexto, que a gente, enfim, vai falar de vai ter um outro foco, né, de tratamento. Mas se a gente está falando de duas pessoas que trazem dentro de si questões das suas crianças, da sua vida, que não foram trabalhadas, e por isso elas assumem padrões, e às vezes até sem perceber, eu acho que sim, que isso pode ser mudado, né? Desde que exista... Eu vou te trazer um exemplo meu, que eu tenho uma marca de abuso quando eu era muito criança. A situação em si, graças a Deus, não é muito clara para mim, mas ela foi mostrada através das ferramentas espirituais e na constelação também foi trabalhado, tipo, a partir de um genograma, porque apareceu ali para ser trabalhado, estava impregnado em todas as minhas células. Meu inconsciente fechou essa informação. E aí, na inteligência sistêmica, a gente parte desse princípio, né, de que todo abusador, todo abusado pode se tornar um abusador, porque ele tem essa marca ali dentro. Uhum. E aí eu comecei a procurar, meu amor, seja bem-vinda, eu comecei a procurar essas informações, assim, de como é que eu abuso. E aí eu fui encontrando, nos relacionamentos, a necessidade que eu tinha de me colocar em outros papéis. E eu sou tudo menos a mulher. Eu sou a mãe, eu sou a terapeuta, porque tudo que eu quero é que o outro esteja sempre melhor. E isso eu também levo
consultório a gama de ferramentas que eu tenho, porque eu quero que o outro melhore, porque eu quero que o outro passe por mim, e trazer essa clareza, que era uma clareza do inconsciente, assim, cada um tem o seu ritmo. Você faz, você entrega sem a intenção, e a intenção é de cura, mas sem expectativas de como vai acontecer, em que ritmo vai acontecer. E aí eu percebi que eu ouvia muito assim de, Isa, é muito acelerado para mim. Era a minha manifestação de abuso, com toda a intenção positiva do mundo. Sim, e com os parceiros era isso de, vamos ser melhor, vamos lá, você pode, o que você ainda não fez? E eu tenho ferramenta, vamos te ajudar. E tudo na intenção de ajudar, mas eu também reconheço muito isso em mim. Eu acho que esse lugar de querer o melhor para o outro, né, assim, que a gente, lógico, tem, e claro, tem as ferramentas. É legítimo ter, desde que você tenha entrega, né? Faz o seu ritmo, bem. E o outro você não jeito controla. É o jeito certo, né? É um trabalho, assim, eu ouvi muito, uma vez eu lembro que eu falei para a Leca, nossa professora de yoga, maravilhosa, entre outras pluripotências dela, né? Uma vez eu falei para ela, de uma amiga nossa, a gente tem que trazer fulana para yoga, porque é alguém que eu amo tanto e que eu vejo que se beneficiaria tanto daquilo. Ela falou, amiga, calma, ela tem o tempo dela. E eu achei que ela ia falar, não, vamos trazer, acho que ela nem se lembra disso, mas realmente é isso, a gente, claro, numa situação de querer ajudar, mas normalmente, assim, eventualmente a gente pode acabar ocupando esse lugar de abusador. E de não respeitar o outro, né? Por exemplo, aqui em casa eu tenho um exemplo muito nítido. Eu e meu marido, nós somos muito diferentes, né? Eu sou do holístico, da energia, do espiritual, e ele não. E ele joga videogame. E pra mim, isso, gente... Eu falo até pausadamente, assim, ele joga videogame. Porque pra mim isso está sendo. Agora, eu passei já, graças a Deus, essa lição eu aprendi. Mas assim, é um exercício maravilhoso. O exercício do respeito, do que para ele é um lazer, do que para ele é de alguma maneira ali um alívio, a energia masculina dele ali na luta, na velocidade do videogame. Competição, tá descarregando ali. É dele, né? Mas, para mim, aquilo, eu não cresci, eu cresci num ambiente feminino, eu sou muito da natureza, do esporte, do sair... Como é que eu vou? E eu olhava para ele e falava, não pode, você tá louco, olha aí, sabe? Mas assim, foi criando uma situação que eu ia chegando em casa, ele desligava o videogame correndo, antes de eu chegar. Nossa, olha isso. É um exemplo bobo, mas é uma situação de abuso. Mas é isso, é o limite dele, faz ele feliz ali, é o tempo dele, né? Ele poderia estar fazendo outras coisas na rua, mas ele está em casa, gente, jogando videogame. Exato. E a gente olhar para isso e se enquadrar nisso também, que o controle é um controle em excesso, qualquer situação, é uma manifestação de abuso. E assim, eu percebi muito situações em que eu abusava de mim. Quando eu me constatei que eu abusava do outro dessa forma, eu fui parar para olhar para dentro de casa, né? Falei, cara, eu me coloco, trabalho acima da carga de qualquer ser humano, que tem essa mente enlouquecida, acelerada, então eu vou dar conta, e eu vou dar conta perfeito. Enquanto não tiver perfeito, não vai ser feito. Às vezes eu chegava na Odara arrastando barriguinho, umbiguinho no chão, assim, de cansada, exausta, mas amor, quem é que tá fazendo o negócio? Quem foi que programou isso tudo? Quem foi o planejamento estratégico? E se é só eu e Vivi Kipe, né? Tipo, pra que você faz isso com você? De ir pros meus rituais lá e a minha criança chorar copiosamente de, mas por que você faz isso com você? Sim. O autoabuso, eu tinha que manifestar o abuso de alguma forma, porque ele estava nas minhas marcas. Isso tudo foi antes de eu descobrir a marca do abuso. E como depois da constelação, isso tudo se dissipou. Eram as marcas do passado se reproduzindo aqui no presente, que está construindo um futuro assim também, né? Quanto desgaste isso causa, né? E aí eu acho que assim, o caminho de volta disso, né, de uma relação abusiva, e aí falando assim, de uma relação mais clássica, abusiva, onde, enfim, marido e mulher, ou marido, né, parceiros ou parceiras, enfim, de vida, eu acho que o caminho é esse, é o autoconhecimento, e até porque à medida que a pessoa vai se reconhecendo e vai se completando, ela vai mudando e o outro vai modulando, a relação vai modulando, né? Então, é claro que se o outro não mudar junto, vai chegar uma hora que aquilo vai desconectar automaticamente.
mas nem vai ter tanto sofrimento assim, porque, enfim, você já vai estar. Então, não tem jeito, né? Né, no meu trabalho, eu acabo trazendo muito ferramentas de sexualidade, de empoderamento, porque vai vindo para essa energia vital da gente, né? A gente vai perdendo a energia. Numa relação abusiva, você deixa de ser você. E aí, dependendo do grau de abuso que está acontecendo nessa relação, é como se se estabelece, eu acho que sempre existe uma parte que vai ficando desproporcional, né, e tem uma relação de poder aí dentro, então aonde esse abusador vai ficando mais poderoso, entre aspas, dentro da relação, você vai perdendo o seu brilho, você vai perdendo, enfim, você já não sabe mais quem é você, e aí é muito difícil de você olhar e falar, peraí, antes de eu me relacionar com ele, eu gostava de comer comida japonesa, mas agora ele não gosta, então eu não como há 2 anos. Será que eu gosto mesmo? Peraí, de que tipo de música eu gosto? Porque eu já nem me lembro mais, porque eu já não ouço mais as músicas que eu gosto. As minhas amigas estão em vidas totalmente diferentes e eu perdi o contato com todas elas, porque como é que eu vou recomeçar, né? Como é que eu vou me olhar? E aí é isso que você falou, é no seu tempo, e cada um tem o seu. Enfim, eu acho que só quando a água bate lá na bunda mesmo, sabe, que a gente fala, cara, aqui não dá mais pra eu ficar. Eu amo, mas eu me amo, ou eu preciso me amar primeiro, e aí eu vou resgatar esse amor, né? Porque... Gente, olha, quando eu me casei pela primeira vez, eu saí dos inúmeras marcas emocionais, todo o meu histórico, todas as marcas da criança, ok, mas eu saí dos 58 quilos e fui para 102. Um dia eu acordei, assim, eu tava ali meio que brincando de casinha, correspondendo à expectativa social de casar e ficar certinha e ter os seus filhos e nananã, e todo o meu corpo dizia eu não quero filhos, e tudo que me impressionava, a família inteira de queremos netos, queremos netos, queremos netos, e meu corpo todo dizendo isso, até que eu vi o meu mapa astral que falou, moça, não vai ter filho, você vai ter mãe de outros projetos, mas não de filhos. Falei, cara, que libertação para mim, é o primeiro contato com uma ferramenta de autoconhecimento. Quando eu saí desse casamento, eu fui almoçar com uma amiga que eu não via há muito tempo, e aí ela perguntou para mim assim, como é que você gosta dos ovos? Eu falei, gente, caralho, isso era para ser uma pergunta fácil, né? Porque eu fazia o ovinho com a gema mole, porque eu fazia o ovinho mexido, que ele amava, e aí eu fazia para mim também, porque era mais prático. E aí um dia eu me peguei numa mesa com 6 tipos de ovos, que eu falei, eu preciso saber o básico. Eu amo ovo, mas eu nunca parei para pensar se eu gosto ou não, porque minha mãe fazia de uma determinada forma, porque era mais prático, porque ela tomava conta de 2, trabalhava, era a equipe da casa, né, tomando conta das filhas. E aí era o jeito que dava para ela fazer enquanto a gente não cozinhava. E depois, eu nunca parei para pensar sobre isso, e depois eu fui fazer tudo que o outro queria. E nunca tinha me respondido uma pergunta básica de como é que você gosta dos ovos? Eu falei, caralho, nossa, essa intriga agora. Pois é. E aí nível, a gente, né? vai trazendo a responsabilidade. Eu acho que, lógico, hoje a gente já tem um lugar de autoconhecimento que a gente consegue enxergar. Isso que você está falando agora, por exemplo, é uma coisa que lá atrás, quando você se viu assim, eu acho que muita gente ainda está nessa percepção. Eu participei de um grupo aí com mulheres na quarentena, que algumas mulheres, assim, elas não tinham noção de onde elas estavam, e eu não sei nem como elas chegaram lá, e graças a Deus chegaram, né? Porque eu acho que nesse momento onde você começa a sentir que alguma coisa vai errado, se tem uma coisa que eu acho que é essencial, é uma rede de apoio. É procurar ajuda. É quem vai te tirar de lá é a tua rede de apoio, porque sozinho, ainda mais nessa situação de pandemia, que foi um extremismo, assim, e aí tinha mulheres lá que falavam, eu lembro que eu conversei a Paty com uma delas, ela falou para mim, eu não sabia que eu tinha isso, fui criada numa religião impositiva que me fez seguir esse papel, e aí era aquilo, e aí a relação que começa, porque essas relações normalmente abusivas, elas começam, lógico, de outra maneira, então é meio que um caminho, eu não gosto de generalizar, porque cada história é muito individual e tem os seus porquês individuais, mas o caminho é meio parecido, assim, que é aquela relação que começa naquele encaixe maravilhoso, porque geralmente o abusador é alguém que tem muita falta, então ele vai se encaixando em você. Ele vai se encaixando naquela, por exemplo, eu, né, no meu casamento, eu tenho um casamento hoje que foi uma relação bem abusiva. E
E no começo eu era uma pessoa X, por exemplo, eu gostava de esporte, e ele foi se encaixando nisso, em coisas que também não eram dele. Mas ele, pelas questões dele, se viu na necessidade de se moldar a mim. Então eu achei aquilo a perfeição. E aí eu entrei, e eu, na minha necessidade de ser amada, fui colocando aquilo, tampando todos os meus buracos. Resumindo a história, quando ele começou a ser ele, porque uma hora isso aparece, não tem jeito, eu falei, peraí, esse não é o homem que eu máscaras não casei. se sustentam muito tempo, sim. E aí você começa, peraí, esse não é o homem que eu casei. E ele falou pra mim que ele gostava disso, ele respeitava isso, e não é bem isso, peraí. Só que aí você já está tão envolvida nesse ciclo de abuso, de poder, né, de dependência, porque ele me deu tanto aquilo que eu necessitava, que ele deixa de dar e eu começo a ficar no desespero. Se eu sou uma pessoa inteira, não, ele deixa de me dar e eu falo, ok, é isso. É isso que você tem para me dar, eu tenho duas opções, fico ou não fico. Mas isso me atende ou não, né? Isso né? É o que eu quero ou não, né? É o que eu quero ou não, é o que eu preciso ou não. Podemos acertar isso juntos ou não? Podemos conversar e refazer esse contrato ou não, né? Mas mas eu numa situação totalmente debilitada, e aí eu, enfim, no meu caso eu estava doente também, então numa situação totalmente debilitada, eu olhava para aquele e falava, não, eu preciso dele. Então, seja ele como for, eu vou ficar com ele porque eu preciso dele perto de mim. Deixa ele fazer o que ele quiser, do jeito dele, porque eu preciso. E aí isso vai tomando uma proporção super grande, né? Porque no lugar dele... né? Necessidade total. Então, as relações... É uma escolha, a relação é uma escolha, não pode ser uma necessidade, né? O homem precisa da mulher, a mulher precisa do homem, ok, mas quais são os meus critérios para isso, né? E é tão bonito você conseguir alinhar essas coisas, mas assim, é um trabalho que eu acho que tem que ter. Primeiro, você tem que ter muita certeza de que tem, assim, você tem que sentir, né? E isso é de novo a intuição, o sentimento de que existe amor e que os dois estão dispostos ali. Eu acho que sim, não é impossível, sabe? Eu acho que é um aprendizado. Você vai ter que aprender a respeitar os limites, enfim. As coisas a situação do outro, né? Porque é muito diferente da sua normalmente. Mas essas relações abusivas, elas começam de um relacionamento perfeito e de repente você começa a olhar o outro, em algum momento isso muda, sabe? Eu não sei te dizer exatamente aí. Eu acho que cada aí vem do que cada um traz, mas em algum momento isso começa a mudar. Então eu era a mulher perfeita, né? Eu era a mulher que, né, as mulheres trazem muito isso. Doutor, eu era a mulher perfeita. Ele dizia que eu era maravilhosa, que eu era inteligente. E de repente ele está me chamando de burra agora. Né? De repente ele está me colocando num lugar. Porque, na verdade, o abusador, ele tem uma insegurança tão grande que ele precisa se afirmar em algum lugar. E aí ele vai se afirmar colocando o outro para baixo. A vítima, né, essa dinâmica vítima e agressor, ela se retroalimenta e troca esse lugar o tempo todo, né? O abusador, ele entra ali cheio de faltas e nessas faltas ele quer ter o controle para não sentir a falta. E aí, como eu fiz lá atrás, você bota expectativas em cima do outro. Floreei o meu mundinho de ilusão que a pessoa está correspondendo. Só que amanhã eu quero mais, porque a vítima é um buraco sem fundo. E aí amanhã eu quero mais, e aí você correspondeu, beleza, maravilha, e amanhã eu quero mais, você correspondeu, amanhã você não correspondeu. A minha falta vai se manifestar como um sintoma agressivo, porque eu tô puta porque você não correspondeu. Exato. E aí, se você não correspondeu e correspondi até agora, logo a culpa é tua. E aí, dependendo da questão, vai vir agressão e vai vir, como o outro sabe colocar isso pra fora, né? Porque normalmente ele já foi abusado na infância. Sim. Então ele vai trazer isso num tom de colocar o outro para baixo. As relações abusivas têm um quê dessa questão da segurança, né? Do quanto eu tenho segurança de quem eu sou e eu não preciso da aprovação do outro. Então não tem competição. Tem você querer ver o outro bem, você querer que o outro cresça Sim. e você também crescer, e não esse tom de competição. E nesse lugar, né, Fabrício? Esse lugar dessas faltas de ambos, tanto da vítima quanto do agressor, porque quem está na vítima também nesse momento se torna agressor em algum momento também, né? Mesmo que seja agressor de si mesmo, porque ela está ali se negligenciando para fazer tudo. Se eu sei qual é o meu limite, do tipo, eu queria que você fizesse isso.
isso aí é uma expectativa sua. Eu nunca te prometi que eu faria isso. Pois é. Por que você está esperando isso de mim? Vamos sentar aqui, vamos esclarecer, e aí bota tudo pra fora e fala, mas isso não tem razão para você me tratar dessa forma, porque eu não estou correspondendo a uma coisa que a gente nem combinou. O combinado não sai caro. Se eu for no meu lugar de empoderamento, eu estabeleço esse limite de forma amorosa. Claro. E aí, se a coisa continua acontecendo assim, eu falo, tem alguma coisa errada, porque eu não estou me fazendo entender. É você que não quer entender, porque eu estou sendo clara todas as vezes que você não pode esperar isso de mim. Eu nunca te prometi isso. Eu sou assim. Esse é assim, te atende. Exato. É isso que eu tenho para te dar. É claro que eu quero ser uma pessoa melhor todos os dias, mas é isso que eu tenho para te dar dentro do que eu, né? Dentro do que eu sou, é isso que eu tenho para te dar como valor, tá? Isso te atende? Se isso, né? Eu falo muito, brinco muito com a minha filhos, e às vezes a gente estabelece relações abusivas com filhos, né? Sem dúvida. Totalmente. Sem dúvida. E vice-versa, provavelmente tivemos isso na infância também, então eu falo muito para minha filha, eu estou te dando essa informação, o que você vai fazer com ela, receba. Eu estou dizendo que eu não gosto disso, você vai fazer o que você quiser com essa informação. E para o parceiro também, olha, eu estou te dizendo que eu posso ir até aí, sexualmente eu posso ir até aí, ou profissionalmente, ou com grana eu posso ir até aí, dali para frente eu não posso mais. Isso te atende? O que você vai fazer com essa informação? Até onde, né? E aí é de cada um. Me deixa saber qual é a tua decisão em relação a isso, né? Pra gente poder ir ajustando. Me deixe claro, exato. Ceder além disso me vulnerabiliza demais, né? Ceder além disso me viola. Então aqui eu não vou ceder. Até exato. Aqui tá tudo certo. Isso é uma coisa, né, Isa? Onde você pode ceder sem se agredir, né? Até onde você vai ceder sem se agredir. Porque aí, o que acontece? No meu caso, por exemplo, eu comecei, a gente entrou numa relação abusiva e tinha uma característica meio comum nas relações abusivas, não é sempre, mas é a mentira, porque você começa a pressionar o outro de alguma maneira, o outro se sente pressionado, começa a mentir, e aí começaram a ter muitas mentiras, enfim, traições, e um determinado momento eu me vi aceitando coisas que eu não queria, não podia. O meu corpo não suportava, nem o meu valor suportava. Mas aí, o que começou a acontecer? Eu comecei a me tornar também uma abusadora, ter comportamentos abusivos, porque aí eu comecei a invadir a privacidade dele, eu comecei a não querer que ele saísse para lugar nenhum, a querer controlar tudo, como se eu fosse evitar algum comportamento dele. Porque a gente fala dessa ressonância dos buracos, ele preenchia os meus e eu preenchi os deles. Aí eu coloco a expectativa para você coloca a expectativa para mim, enquanto a gente está correspondendo, está tudo certo. Deixou de corresponder, meu buraco se manifesta. E eu vou preencher o meu buraco de uma forma ou de outra, com você ou sem você. Através de você, vai rolar. Através de você, né? Exato. E aí só o seu aí eu vou mexer no seu celular, e aí eu vou... Exato. E a minha legitimidade está nesse lugar, de que você deixou, amor, de fazer. Você plantou essa intriga em mim da insegurança, então agora segura. E aí vai ficando nessa situação. Eu te invado porque você me traiu. Mas eu te traí porque você foi incoerente. Enfim, e aí isso vai virando uma bola de uma hora. Você tem que falar, para. Vamos parar aqui. O que é que você tem? Quais são suas faltas? Onde eu posso, enfim, me conhecer. E aí é um processo muito individual, né? Porque eu acho que eu dei a gente dá uma fechada dentro da gente mesmo, e eu acho que isso aconteceu com ele também, sabe? Eu vou me fechar aqui, peraí, onde eu tenho que me consertar para eu poder dar melhor para mim e para o outro. E aí é um processo de eu não precisar mais do outro, né? Peraí, você não pode me dar isso? Peraí, deixa eu ver se eu posso me dar. Você não pode me dar esse carinho, mas eu posso me dar, né? Eu posso aqui resolver isso de alguma maneira. Eu preencho todas essas lacunas e esses buracos com a força que eu tenho, com o exercício da minha vontade, com aquilo que me faz bem, as coisas vão sanando. E aí o outro é para eu compartilhar de tudo que eu tenho e não mais para preencher o buraco, né? Olha que coisa linda, né? E assim a relação com amigos, né? Eu falo com amigos saudáveis, né? A gente tem essa relação de, olha, vamos sair hoje, cara, hoje eu não tô afim, eu tô cansada. Essa é a relação saudável.
né? É o a não gente com poder. liberdade que eu falei a semana toda, né? É incrível, eu Tá acho tudo que vai certo dizer não tá atribuído a rejeição, eu não vou ser melhor nem pior, eu hoje só não tô afim, tô num momentinho aqui, quer trocar sobre isso, como é que você tá, vai lá, se diverte, curte na próxima, de repente, não deixa de me chamar, com essa liberdade, né? Então, essa parte, eu acho que essa relação abusiva, onde você tem duas pessoas que podem se curar juntas, é incrível, ou se decidirem separadamente, porque às vezes é o caminho também, porque às vezes você começa a perceber que você está com outro só por faltas, e não necessariamente que é a pessoa que você quer na tua vida e ele também quer. Então, eu acho que isso também é importante. Mas desde que os dois estejam ali nos seus processos, é incrível, é um aprendizado, é necessário na vida. A gente vai atrair isso quantas vezes a gente precisar para crescer e para entender os nossos processos, né? Então, tem gente que saiu. Eu tenho uma amiga que saiu de um casamento 14 anos super abusivo, que apanhava do marido, e entrar em outro igual não, com uma pessoa totalmente diferente, mas com um padrão de novo, mesmo padrão. E aí, quando os ela buracos foi continuam para o processo de autoconhecimento dela, que ela agora está numa relação super saudável. Então, é isso, como eu vou. E aí, a gente falando de uma relação que é o que a gente tem visto muito na internet, nas mídias, nas redes sociais, do narcisista, do psicopata, aí a gente vai para um outro lugar, que eu acho que vale a gente um dia falar sobre isso, que aí é uma relação moldada. A gente tem que voltar aqui para falar sobre isso. Porque aí a gente tem uma questão de vítima mesmo, né? Porque quando a gente traz essa aí, eu até não gosto muito de usar essa palavra nas relações abusivas, o abusador e a vítima, mas aqui como a gente usa de uma maneira fluida, né? Onde eu sou a vítima e às vezes eu sou o abusador, eu acho que é isso. Porque quando a gente coloca numa relação onde eu só sou vítima, eu acabo assumindo esse papel e não tenho responsabilidade nenhuma sobre onde eu tô e não saio disso. E a vítima, ela também é um agressor, porque ela também manipula, né? Ela também manipula para ganhar atenção, né? Tem alguma coisa ali que também é alimentada. Na inteligência sistêmica, a gente vai olhar isso dentro das constelações e a gente vai para esses padrões de abusador e abusado, né? Intenções, a manifestação da raiva, a manifestação do perdão, toda uma liberação ancestral, porque eu estou só repetindo padrões do que já aconteceu. Né? O que vinha da relação dos meus pais, né? Assim, meus pais tiveram uma relação muito abusiva, assim. Todos os modelos, né? E aí todos a gente vai para isso. Né, eu cresci sendo exigida, e a gente reproduz por amor, né? Porque eu quero pertencer, foi o modelo que eu tive que deu certo, porque eu tô aqui. Se não tivesse dado certo, eu não estaria aqui. Para eles, de alguma forma, funcionou. É o amor adoecido, que a gente chama na constelação, né? Para ter amor curado, precisa ter ordem no sistema, né? Precisa trazer luz, assim como o autoconhecimento traz essa luz e esse holofote. Tá, e eu acho que e essa coisa de olhar muito para o que você aprendeu como criança, né? Eu chamo de esquemas, né? Na terapia a gente chama de esquemas, mas que é isso? É os padrões que eu aprendi. Se eu aprendi a servir porque é assim que eu era amada, aquilo funcionou na minha infância para mim. Era o jeito que eu tinha de me sentir pertencente àquela situação, né? Enfim, era o lugar que eu cabia ali. Mas hoje, como adulta e numa situação adulta, isso já não cabe mais. E se eu entrar nesse padrão novamente, que eu aprendi e que foi bom para mim, foi necessário para mim na infância para sobreviver, hoje eu não posso mais repetir esse padrão nas minhas relações, senão eu vou entrar novamente naquelas relações da infância. Sem dúvida. Então, olha, vamos amiga, trabalhar. Eu tenho passado por um processo, sim, trazer um processo, né, que pode ser muito interessante nesse momento, assim, sabe que eu estou sempre me trabalhando, né, há 10 anos que eu trabalho nas questões da compulsão alimentar, na porradaria, de tudo isso, né. E aí agora eu sou guardiã da medicina do cacau, incorporei os florais da Califórnia, então eu falei, vou me testar antes de levar como solução para os outros. E fiz um ciclo de 21 dias com essas medicinas. E aí a minha intenção foi a defensiva emocional, que eu estava no jejum, eu tinha eliminado 8 quilos e tanto durante a quarentena, e aí eu cheguei num platô de 75 quilos e o meu objetivo é 68, que já são 10 quilos acima de um IMC, o meu peso ISA, saudável para as articulações, para toda uma questão de remissão, de artrite reumatoide, enfim. E aí eu não consigo passar dos 75, eu falei, tem BO aqui, vamos
examinar. E aí me joguei num campo e fui olhar. Eu falei, cara, 7, 5, 12, tem alguma coisa que aconteceu aos 12 anos ou aos 3, e tem alguma coisa que aconteceu aqui aos 14, porque 68 onde eu quero chegar, ou aos 5. Fui vasculhando essas histórias e fui encontrando e desconectando com as técnicas constelares. E aí cheguei nos 14. E eu passei a semana da minha lua, que é a minha menstruação, né? Veio toda essa energia curativa de colocando dores para fora. E aí é um papo muito doido para quem está ouvindo, mas é muito real, assim, né? Minha criança me fez uma pergunta, assim, sonhando à noite, ela me mostrou e fez uma pergunta, assim, porque eu sentia, quando eu chegava no 75, isso é importante pontuar, toda a minha compulsão vinha, o meu objetivo não era, tipo, eu posso estar com 75 super feliz com o peso, mas é que quando chegava para sair dos 75, vinha toda a força da compulsão, com dor de cabeça, com arroto, com dor no estômago, todo o teu corpo te impele a comer, assim, tipo, tem aqui algo que acontece nesse ponto. E aí ela perguntou assim para mim, e aí, eu posso parar de te defender de você mesmo? Eu parei com isso, né? Você dá aquela pirada assim, como assim defender de mim mesma? Porque no papel da vítima, eu fui essa vítima por muito tempo, eu atribuo a responsabilidade para os pais, para os comportamentos da família, para as marcas ancestrais, para tudo isso, você vai liberando isso tudo para ficar você, que é o alecrim dourado que está pronta para ser semeado. E aí ela falou, tá, mas apesar de toda essa lealdade com todas essas dores, você fez inúmeras escolhas. E aí ela trouxe, todos os dias em sonho, um inventário do dedo podre. Todos os relacionamentos que eu passei, todas as posturas de menos-valia, todas as posturas abusivas, todas as posturas de eu tentando ali me manter amadura, com toda a lealdade do sistema, reproduzindo padrões todos, mas foram as suas escolhas. E agora, se eu liberar e abrir a porteira para você ter aquele corpo que você tinha, que você fez tanta merda, você vai tomar as decisões corretas. Incrível. Tipo, pega a tua responsabilidade, vê quais são as ferramentas que você tem, e a gente está nessa negociação amorosa, assim, de hoje eu tenho critério, hoje eu tenho esse auto-amor, você enxerga que há 10 anos eu faço esses mergulhos para a gente chegar nesse bate-papo de realidade, e eu preciso experimentar, e até a permissão para errar, mas com todo o apoio da espiritualidade, da mulher que eu sou hoje, de toda a cura que a gente já vem trabalhando juntas, e eu preciso de você comigo. Pode parar de fechar as portas. E a gente está nesse movimento, e aí estou voltando ao jejum, voltando a esse autocuidado, voltando com essa permissão. Mas como as marcas se mostram, e só processos de autoconhecimento traz essa vontade legítima de olhar para quem você é, o que você quer, qual é o seu valor, o que vai estabelecer seus critérios agora. Você vai continuar saindo de um relacionamento após o outro, fazendo do mesmo jeitinho, com uma roupagem diferente? E olha, Isa, que é assim, né? O corpo fala e mostra pra gente. É isso que você falou. Quantas vezes eu vou ter que passar pela mesma lição para aprender? Que bom que tem gente que aprende de uma vez, né? De um tombo que leva, ou nem precisa disso, mas tem gente, eu me vejo nessa situação, você está contando isso, eu me vejo muito assim. O corpo é uma coisa, a sexualidade eu trouxe muito para o meu trabalho, porque foi um trabalho que eu tive que fazer muito em mim. Porque é isso, foi um lugar de muito poder para você ali, né? Porque o corpo para mim era uma manifestação da sexualidade, mas não dessa sexualidade saudável, não do meu feminino sagrado, não do meu potencial de criativo, de trabalho, de amor, não. Né? Era uma liberdade, assim, meio aí não muito certinha, era uma liberdade... Era esse lugar de menos-valia, né? De menos-valia, era uma liberdade que me levava, na verdade, para uma desvalorização completa, né? Então... É isso que ela me mostrou, assim, de dentro desse teu empoderamento, dessa coisa de eu sou madura, eu posso com 14 anos namorar um cara de 40, um outro de 30, um outro de 20, e como você se sentia na cama, amor, você nem gozava.
Pois Estava você é, fazendo para o outro para se provar ali, teu corpo nem estava reagindo àquilo direito pois ainda, é. mas você estava se sentindo, e ela vem mostrando isso tudo, de olha como você usava o corpo como uma ferramenta que não era legítima para o teu bem-estar. Pois é. E aí É para aonde esse que lugar que você quer eu... voltar? Né? Então, como é que eu vou pegar essa energia agora e entender que ela é minha potência de vida, né? Isso eu trago... Eu acho muito incrível a gente trazer isso para as meninas, né? Eu tento, claro que santo de casa não faz muito milagre, mas a gente tenta trazer para as adolescentes que circulam por aqui, porque é Sim, isso, é como... E eu acho que ela já vem de uma geração mais muito mais consciente ligada da disso, nossa. muito mais, né? Porque a gente teve uma cultura muito mais machista, né? Então, Sim, a gente foi criada nesse lugar. Então, não falava pra, sobre sexo. não se falava, eu até tive uma criação que se falava muito sobre sexo, mas nesse lugar onde Uhum. eu vou usar o meu corpo para corresponder ao outro, para ter, para ser valorizada como, enfim, É o meio que um meu... capital sexual, aquele arquétipo de Vênus, né? Exato, e aí assim, quando você começa a entender que é isso que vai te completar e que você pode se dar prazer e que você não precisa do outro, né? Então, assim, e aí já começa, enfim, de toda essa ferramenta, mas que onde a gente se encontra em relações abusivas de parceria, de namoro, de marido, de esposa, de parceiro de vida, entra muito essa questão de a gente equilibrar o nosso feminino e o nosso masculino, de equilibrar a energia com o outro e a nossa própria, né? Assim, e de valorizar, olha, eu acho que olhar para a tua sombra, né? Assim, o Total, quanto total. eu tenho uma energia, eu tenho uma agressividade, uma energia masculina agressiva dentro de mim, que assim, enquanto eu neguei ela, eu ia para um lugar agressivo ruim, né? E hoje eu falei, cara, eu vou pegar essa minha agressividade e eu vou pôr no trabalho, e eu vou pôr É isso. né, onde eu preciso colocar ela, porque aí eu vou no lidar com as pessoas, eu vou ser muito mais amorosa. E nessa coisa da espiritualidade, né, nesse trabalho com um monte de terapeutas, nesse trabalho com as pessoas que mexem muito com essas ferramentas de luz, a gente encontra essa tendência, né, de negar as sombras. E é tudo aquilo que você rejeita, você materializa o tempo inteiro, né? O negócio é a gente jogar luz nessas sombras, porque quando você joga luz, olha para ela e acolhe, isso faz parte de mim, porque eu sou dual. Tudo no universo é um equilíbrio divino e perfeito, luz e sombra. Então deixa eu olhar para ela, saber que ela existe, e deixa eu conduzir ela para um lugar produtivo, que seja benéfico para mim. E não mais para revanchismo das minhas dores. E aí, Senão eu quanto engulo, isso, engulo, engulo, né? engulo e jogo na raiva. Exato. E quando isso vai vir para, né? Por que isso tem a ver com a relação abusiva? Tudo. Porque, na verdade, é você se inteirar, né? É você estar bem e inteiro para poder estabelecer o limite ou não. Eu acho que é isso. É essa coisa de o que você pensa a meu respeito é seu, né? É um tempo aí do processo de volta da relação, que eu acho que quando a mulher vem muito abusada, né? Por exemplo, agora na quarentena, os grupos de autoajuda que a gente fazia por telefone, eu dizia, gente, o que o seu parceiro pensa a seu respeito é dele. E não adianta você ficar batendo boca com ele. Quando ele começar a dizer, você é uma idiota, você é isso, você... olha, o que você pensa a meu respeito, eu não tenho como interferir. É seu. E acabou aí a discussão, né? Eu acho que é o limite do não, é o limite do que você pensa é seu. Como você se... Ah, você me deixou nervoso, por isso que eu te bati. Não, o que você ficou nervoso vai diante do que trabalhar eu o seu fiz, nervosismo, porque não é motivo para isso. Então é Lógico. isso, né? E a eu controlo a minha reatividade, você também precisa controlar a sua, entender de onde ela está vindo, porque não tem a ver comigo, tem a ver com você, né? E é isso. E aí começar a colocar, né, numa relação, eu acho que é bem legal a gente poder falar isso, porque as pessoas assim, estão tão emaranhadas na relação que elas não conseguem se colocar, se posicionar. E aí colocar isso, né, como eu me sinto. Eu acho que quando você fala nas relações abusivas, tem muito essa culpar o outro, né? Então, quando você fala de você, fica tudo mais simples, né? Então, eu me sinto desprestigiada quando eu falo do meu trabalho e você não ouve. Eu me sinto, enfim, desvalorizada quando eu limpo a casa inteira e você chega aqui, suja tudo e não vê. Enfim, como eu me sinto quando acontece alguma coisa, né? Porque
dizer o que você sente, o que o outro vai fazer com isso é um problema dele, é uma informação para ele ver se é possível ele mudar ou não. Se você não tem espaço para falar sobre isso, e se isso também se reverbera em agressão, você não tem nem que estar ali mais, né? E aí você tem que criar ferramentas do seu empoderamento, porque se você não tem espaço para dizer como você se sente, aí já era, você não tem espaço para dizer como você se sente, não tem espaço para mais nada, não tem espaço para quem você é. Exato, exato. Então é isso, é muito isso, sabe? É como eu me sinto assim quando isso acontece, eu me sinto assim quando essas situações acontecem, e não, você me fala isso, você não limpa o seu pé, você é isso, você é aquilo, né? Porque senão você tá apontando sempre o outro. É como eu me sinto, o que o outro vai fazer, o que você vai fazer, né? Também com o que você se sente, né? Sim. Assim, você não precisa negligenciar tudo que o outro diz, tá? Ele me chamou de idiota. Por que ele me chamou de idiota? Deixa eu levar isso para alguém que vai dividir isso comigo, para eu entender que o processo de autoconhecimento é isso, né? Se esse idiota reverberou dentro de mim, na minha culpa, para eu assumir isso, deixa eu trocar com alguém que pode me ajudar, um profissional adequado. Mas como é que eu me encaixo nesse lugar de idiota? Eu me encaixo de idiota e aí você vai buscar, porque minha mãe falava isso pra mim, porque na escola eu sofri bullying, porque eu tive uma marca assim, porque eu sofri um abuso lá atrás que me manteve, que aí eu fico me julgando. Eu me julgo assim, porque encontra ressonância pra você ficar quietinha. Quando você tá falando isso, deixa eu pegar a parcela que me cabe, pra eu poder escolher se eu jogo isso fora, se isso não tem nenhum valor. Se isso tá nas minhas dores, deixa eu cuidar dessas dores. Ou então, eu vou continuar aqui, a minha escolha é continuar aqui sendo chamada de idiota. Pois é. E às vezes tem coisas que você sabe que é tão do outro que nem faz ressonância em você, né? Exato. Tem coisa que vai falar com meu marido que fala assim, se você reclamar de mim que eu durmo demais, que eu sou preguiçosa, que eu durmo demais, cara, isso não vai nem ressonar, porque eu sei que isso não é meu. Então isso não... Agora, peraí, se ele fala assim, você é muito agressiva. Eu sei que eu tenho uma agressividade, então isso eu já pega em algum lugarzinho aqui meu. Opa. Peraí, deixa eu olhar para isso aí me incomodou, então deixa eu levar isso para terapia, deixa eu levar isso para os meus processos. Essa autoobservação é fundamental, né? É como você se sente. Porque eu tô tão acostumada a me sentir sempre culpada ou sempre vítima, que eu acabo virando um reservatório daquilo que o outro atribui para mim. Quando meu coração mexe num outro lugar, né, assim, só que doeu tão profundo, deixa eu olhar para isso, deixa eu pedir ajuda. E esses sintomas, esses alertas, né, e a gente já falou de tantos alertas aqui, né, seu corpo reage negativamente, normalmente as pessoas têm vários comportamentos psicossomáticos, uma dor de cabeça que não cessa, um estômago que está ali gritando o tempo todo, o aumento de peso, né? Problemas de vista, eu não quero enxergar, né? Garganta, problemas de audição, eu não quero ouvir, garganta travada, uma tosse que não cessa. Tudo isso é sinal, assim, vamos olhar para os sintomas. Gente, eu vou derrubar a live pra gente voltar, porque a gente não acabou ainda, que a gente é dessas. Eu vou derrubar pra poder voltar. Estão me dando a vez aqui, vamos encerrar. Não vão não, peraí que eu encerro hoje pra gente voltar. E convido todos vocês a voltar também. Elza, meu amor, gratidão. Vou de volta, rapidíssimas. Hoje salvou a live, que na semana passada não salvou a minha com a da Vivi. A gente acionou a manutenção, mas enfim, não conseguimos recuperar. E nessa entrega, né? De que tudo tem que ser como é. Agora aguardando vocês voltarem, pra gente continuar esse bate-papo, que passa por lugares assim, né, emocionais tão profundos. Vamos nós. Foi. De volta, cada vez mais rapidinha, gente. Esperar um pouquinho a galera voltar. Mas, cara, que bate-papo delícia, né, amiga? Assim, poder trazer, né, essa reflexão. No fim, acaba indo sempre para o caminho do autoconhecimento, né, Isa? A gente vai ter isso, a gente vai olhar para o outro e vai entender que é a gente mesmo que tem que se olhar, né? Porque tudo isso, assim, né, é esse processo de empoderamento. O empoderamento, ele só vem
através do autoconhecimento, é você saber quais são as ferramentas que você tem, no que você é bom, e parar de olhar para aquilo que você não tem, porque muito desse abuso, essa atribuição de culpa, você ressoa nesse olhar do negativismo de que você não tem, você só olha para o que te falta. É o que eu não correspondo. Mas peraí, o que eu faço, e o que eu sou, e o que eu tenho, né? Essa psicologia positiva, assim, de não adianta você querer ser um engenheiro, amor, se você não trabalha bem com número. Se você escreve muito bem, vamos aqui para uma área aqui de humanas, que vai ser muito mais fácil você se dar bem do que você ficar se martelando e reprovando em algo que a sua cognição ali não é tão rápida quanto a linguagem, quanto a expressão. Então, isso é na vida, né? Todas as tuas questões emocionais, todas as tuas potências, todas as tuas habilidades. Quantas vezes a pessoa chega no consultório e eu pergunto, mas no que você é bom? O que você é boa? E a pessoa fica, caraca, eu nunca pensei sobre isso, estou tão acostumada a viver na rejeição, né? Estou tão acostumada a não pensar no que eu sou bom. Pois é, e a gente deixa de olhar e a gente vai olhando só o que eu sou bom em dar pro outro, né? Ah, isso aqui eu tô fazendo direito, ele gostou. A referência vai ficando no outro, né? Isso aqui eu tô... Ah, tá tudo bem agora porque isso eu consegui. Eu consegui é aquilo que você falou, a expectativa do outro a gente preenche um tempo. Depois as coisas caem e a gente vai sendo a gente, né? E é aquilo, a gente vem falando, né? E é isso, perceber no corpo eu acho que é essencial, sabe? Perceber nos sintomas mesmo. Eu acho que as pessoas trazem muito, eu acredito que a gente tem que ouvir, você sabe, sempre a gente ouvir nossa intuição, você sabe quem te quer bem, você sabe que às vezes um amigo traz, uma pessoa querida, peraí, isso aí não tá bom. Eu lembro muitos anos atrás, na minha época de prestar vestibular, que eu tava assim, que nem louca para entrar no vestibular e eu tinha um namorado que eu tava com ele por, sim, N coisas, mas eu tinha muita dó, então eu ficava com ele. E eu lembro que assim, um dia minha mãe entrou no quarto e falou, Fabrícia, quando é que você vai sair dessa relação? Você não tá feliz, eu tô vendo, eu tô olhando, eu tô vendo isso em você. Cara, aquilo me marcou tanto, porque era o que eu precisava para falar, realmente, eu não tô conseguindo. Então, assim, às vezes um toque de um amigo, amiga, você tá... às vezes a gente não tá percebendo, ou tá percebendo e não tem coragem de falar. Então, é aquela coisa, né, de a gente não mete a colher em marido e mulher, pera um pouco. Acho que a gente tem que medir, né, sem controle, sem nada, mas com amor. Eu acho que o amor vai sempre intermediar aí o que é melhor para o outro e onde a gente pode ajudar. Sim. Porque muitas mulheres passam abusos intensos, homens, né, passam abusos intensos e não conseguem verbalizar isso, não conseguem sair disso, não conseguem pedir ajuda. E isso é muito triste, né? Porque é uma situação muito fechadinha e, enfim. E assim, as sincronicidades, né? Eu costumo dizer assim, que o que tem que ser tem uma força absurda e o que não tem que ser também. Tem um monte de coisa que não funciona, né? Se todos os dias eu me percebo infeliz, vamos botar um termômetrozinho assim, né? De me olho no espelho e falo de 0 a 10, quanto eu tô feliz aqui hoje? O quanto esse relacionamento me fez feliz hoje, né? Se você não tem coragem de falar sobre isso, se você ainda tem a necessidade de omitir isso para o outro, se falar sobre isso te causa vergonha, você já tem aí um primeiro termômetro. Se o teu corpo reage negativamente, você já tem um outro termômetro. E aí tira assim o óculos, se você tiver, para diante do espelho, olha na bolota do olho e pergunta 0 a 10, que nota eu daria para minha felicidade dentro dessa relação hoje? E vai anotando. Quando você vir que a média não está passando ali, né, de um 5 para cima, que é 50% de chance de dar certo, né? 50% aqui de esteio, eu tenho condições de transformar a relação como você fez com a sua, de maneira lindíssima. Passando pelos mergulhos profundos, passando por resgates profundos, olhando para dores e querendo, tem amor para prevalecer e para transformar. Se só tem dor, tem algo que está muito errado. Muito errado. História, e você precisa de ajuda. Crie o seu mecanismo para encontrar essa ajuda. Né? É isso, fale sobre isso com pessoas, fale sobre isso com profissionais. Hoje a telemedicina chegou aí
para ajudar dessa forma. Você não precisa sair de casa, você não precisa inventar desculpa, você pode, né? Hoje eu acho que hoje a gente tem muito acesso, né? O mundo, a gente tinha essa resistência da internet, mas o mundo mudou e trouxe essa, né? Hoje a gente está dentro da casa do outro muito fácil, dentro da vida do outro, enfim, se assim for permitido. Então eu acho que é isso, é procurar ajuda de todas as formas. Ter uma rede de apoio é o que vai te levar, sabe? Eu vou incomodar, mas eu vou incomodar minha amiga, eu tô falando todo disso para ela. Não vai, cara, porque tem amor ali na relação, sabe? Sim. E o outro vai estar disponível para você porque realmente ele quer te ajudar, e eu acho que é parte desse princípio. Tem gente que vem tão machucada que não se sente nem no direito de incomodar o outro, né? De falar com um amigo, de dar trabalho. Ela já tem os problemas dela, então eu não vou falar nos meus. Não, gente. Tem gente como a gente, né, Isa? Que gosta de ouvir. Que estamos aí para você, né? Estamos aí para você. E é isso, né? Fala nisso, eu e Fabrícia, a gente faz parte de um grupo de apoio chamado Eu Tô Aí Para Você, que pode ser um mega canal para esse ter o primeiro passo, né? Para você que está vendo a gente aqui na live, para você que está vendo a gente na gravação depois, entra no Telegram, @Eu Tô Aí Pra Você. Você bota ali a hashtag Eu Preciso de Ajuda, um terapeuta vai te chamar no privado, você vai ter toda a privacidade, reserva um tempinho para receber esse abraço acolhedor, trocar as tuas informações, todo o sigilo ali vai ser mantido e você vai receber orientações, apoio emocional. Não é um processo terapêutico, mas é um grande passo para você de repente sair percebendo e trazendo essa clareza. A doutora Fabrícia está lá com a gente, tem mais 20 terapeutas lá fazendo esse serviço amoroso, de segunda a sexta, de 1 da tarde às 8 da noite, é completamente gratuito, pode ser um grande primeiro passo para você falar sobre isso. Né? É isso. Meu amor, eu quero te agradecer imensamente. Eu acho que a gente tem que voltar para falar sobre essas personas, né? Muito, eu acho legal. Vamos falar sobre codependência. Eu acho que é um assunto bem legal que a gente pode atingir aí muita gente. É isso, procurem ajuda, né? Sim, a gente levar, né, esse ato de amor, histórias que a gente passou, e hoje a gente trouxe muito esse lado humano dos relacionamentos abusivos, se colocando nesse lugar de abusador e de abusado, né? Mostrando como isso acontece na nossa realidade. Os limites são sempre os nossos termômetros, e se você ainda não consegue estabelecer limite, você pode estar dentro de um relacionamento abusivo, tanto no social quanto no afetivo relacional, né? E tanto com você mesmo, né? Aquilo de, às vezes, eu abuso de mim, né? Esse papo riquíssimo. A doutora Fabrícia trabalha com essa medicina integrativa maravilhosa, olhando para você. Aqui a gente tem as ferramentas constelares que te levam para as histórias ancestrais, se você estiver repetindo algum padrão, mesa radiônica, mentoria multidisciplinar também, 7, 8 ferramentas para olhar para você. A gente está aqui nesse serviço à vida, com essa intenção maravilhosa. Amor. Obrigada, e a gente promete que a gente vai deixar você seguir no seu ritmo. É isso aí, a gente vai devagar. A gente aprendeu. É isso aí, amiga. Amo você. Gratidão. Eu também, meu amor. Obrigada, viu? Obrigada pelo seu trabalho lindo.